Fala, nobres! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como alcançar os melhores resultados utilizando o menor tempo possível. Resumindo, como aproveitar o nosso tempo para alcançar os melhores resultados na nossa vida. Hoje nós vamos falar muito sobre a lei de Pareto, uma das leis aí que nos ajuda a aproveitar o máximo possível do nosso tempo. Então sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, meu nobre amigo Rodrigo. Prazer te ver aqui, meu caro. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Tilde Furtado, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a lei de Pareto, uma das leis aí que mais vira a chave na nossa mente para que a gente possa alcançar os melhores resultados. Essa lei, ela aponta que 20% das nossas atividades, 20% do nosso foco é responsável por 80% dos nossos resultados. Então hoje nós vamos aprofundar bastante sobre isso. Quem é Pareto? Pareto é um italiano que ele fez muitas pesquisas. Ele foi um pesquisador que fez várias pesquisas e ali ele trouxe essa lei para ajudar várias pessoas identificarem onde precisa de colocar o foco. Porque se você colocar o foco, o interessante é que 20%, preste bem atenção nisso, parece um pouco confuso, mas não é. 20% das coisas que você faz é responsável por 80% do seu resultado. Enquanto 80% das coisas que você faz é apenas responsável por 20% dos seus resultados. Parece um pouco confuso, não é mesmo? Tá aparecendo lá até aquela frase de Dilma lá. Mas quando você aprofunda nisso, você entende que você precisa a todo momento estar muito presente. Para onde você está colocando o seu foco? Aonde você está colocando o seu foco é realmente onde vai te ajudar a alcançar grandes resultados, ou onde você está colocando o seu foco, você está perdendo 80% do seu tempo. Eu não sei se vocês já analisaram, mas tem muitas pessoas que estão com o tempo esgotado, onde não tem tempo para mais nada. Não sei se isso é presente para vocês, mas confirma aí se isso faz sentido para vocês. Tem pessoas que não têm tempo mais nem de cuidar da saúde, nem de cuidar do emocional. Tem pessoas que não têm tempo mais nem de cuidar da família, nem de estar com a família. Prazer, meu querido. Um abraço também para sua filha Ana. Que legal, Rodrigo. Muito bom. Um abraço aí para ela. Um abraço aí, Isabel. Não tá saindo voz? Pessoal, fala aí para mim. Vocês estão ouvindo bem? Não estão? A Isabel não está ouvindo a minha voz. Confirma aí para mim, por favor. Rodrigo, depois é para você participar comigo de uma live, para você falar aí para os nossos amigos seguidores qual é a melhor forma de investimento aí em móveis, em imóveis. Eu sei que você é especialista nisso, então depois eu quero que você organiza para você participar de uma live aqui comigo, para você trazer esse conhecimento aí. Pessoal, só confirma aí comigo, tá saindo a voz perfeita aí para vocês? Para mim dar continuidade. Boa noite, Neuza. Fala aí para mim, Neuza. Boa noite, Liliane. Como você está? Quanto tempo? Me fala aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fala aí que eu tenho muito conteúdo aqui hoje para todos vocês. Show de bola, meu querido. Show de bola. Vai ser muito bom. Tá, perfeito, perfeito. Pessoal, hoje nós estamos falando sobre produtividade. Ou seja, a gente aproveitar o nosso tempo para a gente alcançar os melhores resultados. Me diz aí, como está a vida de vocês? A vida de vocês está sobrecarregada, onde vocês quase não têm tempo para fazer mais nada, onde vocês quase não têm tempo
para cuidar da saúde, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o seu emocional, não tem tempo para trazer mais conhecimento para a sua vida. E fala aí como está a vida de vocês, pois é exatamente sobre isso que nós vamos estar trazendo aqui hoje, nesse nosso encontro. Por que isso é muito importante? Na verdade, tudo na nossa vida, quando a gente traz conhecimento para a gente, às vezes, alguns ajustes pequenininhos que a gente faz são responsáveis por uma transformação enorme na nossa vida. Enquanto, às vezes, vocês fazem ajustes e acaba não tendo resultado nenhum. Então, hoje, nesse nosso encontro, eu quero realmente contribuir com vocês para que vocês possam tomar a decisão ainda hoje nessa live de fazer alguns ajustes para que esses ajustes levem vocês a alcançar melhores resultados e ainda mais, conseguir ter mais tempo para cuidar daqueles 5 pilares principais da nossa vida, que é para vocês poderem cuidar do espiritual de vocês, da saúde de vocês, do emocional de vocês, da família de vocês e principalmente das finanças de vocês. Porque, como sabemos, se uma dessas áreas estiver em baixa, toda a nossa vida acaba desandando. Então, nós precisamos de colocar o foco total em todas essas áreas e precisamos, sim, de administrar o nosso tempo para que, através do nosso tempo, a gente consiga colocar foco em todas essas áreas e não sobrecarregar nenhuma e deixar outra em baixa. Mas vamos lá, boa noite Geisa, boa noite Suzana, boa noite, Luciana, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem aqui já conhece, já ouviu falar dos princípios de Pareto, da lei de Pareto? Quem aqui já ouviu falar, coloca aí para mim. Pareto, lá na década de 90, Pareto ele fez uma pesquisa, ele é um italiano, e ele fez uma pesquisa e ele descobriu ali que 80% das terras da Itália estava na mão de 20% da população. E ele achou aquilo meio estranho, como se só 20% da população estivesse com quase toda a riqueza ali, quase toda a riqueza do país. E aí ele começou a fazer essa pesquisa pelo mundo inteiro, por vários outros países. E ele descobriu que em quase todos os países essa mesma porcentagem era real na vida das pessoas. E ali ele começou a aprofundar mais aquela pesquisa. Aí ele começou a trazer aquela pesquisa dentro dos esforços humanos, ou seja, 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados. 80% dos seus resultados são responsáveis apenas por 20% dos seus resultados. Resumindo, se você tirar 80% do que não faz sentido na sua vida e colocar mais foco nos 20% que realmente faz sentido, você vai alcançar melhor resultado e você vai ganhar mais tempo. Olha que coisa impressionante. Ele ainda descobriu mais, que 20% dos clientes, da maioria das empresas, da maioria das pessoas, são responsáveis por 80% do faturamento de uma empresa. Enquanto 80% dos outros clientes são responsáveis por apenas 20% do resultado de uma empresa. Então, quando você abre os seus olhos para o que realmente importa, para aquele conteúdo, para aquelas pessoas, para aquilo que realmente importa, você ganha mais tempo e automaticamente o seu faturamento aumenta. Eu não sei se vocês já leram um livro, ele é bem polêmico, um livro que diz assim: trabalhe 4 horas por semana e fique rico. E fique milionário. Boa noite, Inês. Boa noite, Daiane. Seja bem-vinda. Alguns de vocês que estão aí dentro da mentoria com a gente, que está estudando também sobre esse tema da lei de Pareto e quiser participar, pode mandar o convite aqui para mim, viu? Para vocês estarem com a gente aqui também, dando aí as considerações de vocês e a ideia de vocês aí dentro desse conteúdo que é extremamente importante para que a nossa produtividade possa ser cada dia melhor. Esse livro, Trabalhe 4 horas por semana e fica rico, ele coloca todo o foco dele
exatamente nisso. Em você investigar onde que você precisa de colocar o seu foco. Onde que você precisa de diminuir a energia ou tirar toda a energia. O interessante, eu não sei se isso é presente também para vocês, mas tem algumas pessoas que é como se elas sentissem orgulho de dizer: Johnny, eu não tenho tempo para nada. Não, Johnny, eu não tenho tempo para ler um livro por semana, não. Johnny, eu não tenho tempo para fazer exercício, não. Minha vida tá lotada. É como se elas tivessem orgulho de estarem sobrecarregadas. E isso é muito perigoso, porque isso pode se tornar um vício na sua vida, um vício mental, de você estar sempre com o seu tempo sobrecarregado. E automaticamente, se aparecer coisas boas na sua vida, coisas importantes na sua vida, dificilmente você vai colocar esse foco e essa energia. Eu quero abrir uma linha aqui, nesse ponto, dessa lei de Pareto, que é muito perigosa. Por que eu quero abrir esse ponto? Porque a lei de Pareto diz assim: você precisa de analisar a sua vida e identificar o que está me dando resultado. O que eu estou colocando foco que realmente está me dando resultado. O que não está me dando resultado, eu tiro e trago somente coisas que está me dando aqueles 80%, eu fazendo apenas 20% das coisas. Só que nós precisamos de ter um cuidado muito grande com isso. Pessoas que não têm propósito de vida, se elas utilizar, pessoas que ainda não identificaram, que não sabem para que nasceram, se elas utilizar a lei de Pareto, os princípios de Pareto, elas podem se ferrar na vida. Por que se ferrar? Porque algumas coisas precisam de ser plantio. Ou seja, eu acredito que para a gente utilizar a lei de Pareto, essa observação, essa linha, esse ponto que eu vou trazer aqui para vocês fiquem bastante atentos com isso. Porque às vezes a gente só traz aqui a lei de Pareto e vocês já falam assim: não, isso não está me dando resultado agora, isso também não está dando agora, então vou tirar todas essas coisas e eu vou focar no meu trabalho que está dando dinheiro, eu vou focar nessa segunda empresa que está dando dinheiro, eu vou fechar essa outra empresa, vou fechar isso, vou largar isso e vou focar simplesmente nisso. Mas precisa de ter um cuidado, porque tudo na vida é plantado. Nós precisamos de a todo momento estar plantando para a gente colher algum resultado. Inclusive a gordurinha, igual quando a gente está um pouquinho gordo, um pouquinho acima do peso, um pouquinho barrigudo. Tudo aquilo é porque a gente plantou alguma coisa. Ou seja, a gente plantou gordura, a gente se alimentou mais do que exercitou. Se a gente está fora de forma, é porque a gente não fez exercício, a gente conformou mais do que não exercitou. Onde acho e penso que se procurar com você, as coisas não fluem. Se preocupar com os outros é perca de tempo na sua vida. Perfeito, perfeito. Você preocupando com as suas coisas, os seus resultados vão ser melhor do que preocupar com a vida dos outros. É perca de tempo. Exatamente. Perfeito, Rodrigo. Ou seja, você precisa de sempre estar colocando foco naquilo que realmente você importa para você. Mas quando você sabe, essa é algo muito importante. Todos nós precisamos de ter claro para onde nós estamos indo. Ou seja, se você não sabe para onde você vai, você começa a fazer coisas que na maioria das vezes não vai te levar a lugar nenhum. Se você faz coisas que você não vai levar a lugar nenhum, é principalmente quando nós tornamos o vício de preencher, quando o nosso tempo está todo preenchido, quando a nossa vida está toda sobrecarregada, é como se nós tivéssemos um sentimento melhor. A maioria das pessoas sente bem quando estão com a vida totalmente sobrecarregada, dizendo: nossa, eu não tenho tempo nem de atender um novo cliente. Eu não tenho tempo nem de atender um novo cliente. Porque a pessoa vai sobrecarregando tanto a vida
mas na maioria das vezes, se você for olhar o Instagram dela, olhar lá a questão de tempo, ela está utilizando 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas por semana o Instagram. Ela está fazendo coisas que não precisava e que não vai gerar resultados, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. Então, por que nós precisamos de ter, primeiramente, identificar qual é o nosso propósito? Para que a gente nasceu? O que a gente sente bem? O que a gente sente feliz e que a gente quer fazer para o resto da nossa vida? Identificou isso? Coloque os objetivos. O que eu preciso fazer para me alcançar esse resultado que eu quero alcançar? O que eu posso fazer? Porque é interessante, eu não sei se isso é presente para vocês. As coisas realmente que vai nos trazer os melhores frutos, os melhores objetivos, são aquelas coisas que precisa de um processo, que precisa de um plantio, que precisa de uma dedicação. Só que se você não souber para onde você está indo, você pode até fazer uma faculdade, por exemplo, de 6 anos, às vezes até mais, e depois você descobrir que não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que eu busco para a minha vida. Entenda para onde você está indo. Entenda onde você quer chegar. Qual o resultado que você quer alcançar nos últimos dias da sua vida, no fim da sua vida. E a partir desse momento, comece a traçar os caminhos que são necessários. E a partir desse momento você vai identificar. Igual, por exemplo, eu tenho várias coisas que eu faço hoje que ainda não me dão o resultado que eu quero. Mas eu sei que todas elas são simplesmente plantios, porque eu vou colher muito lá na frente. Então, se você não estiver com seu objetivo claro, você pode ficar perdido na vida. E automaticamente nem a lei de Pareto você não vai conseguir utilizar na sua vida. Porque tem pessoas, eu conheço várias pessoas que estão colocando foco em algumas coisas. Eu tenho alguns clientes mesmo, que às vezes eles têm um perfil, às vezes o perfil deles é de serem vendedor, às vezes o perfil deles é de serem humorista, às vezes o perfil deles são de ser trabalhar com alimento, trabalhar com pessoas. E automaticamente essas próprias pessoas, elas estão fazendo faculdade de uma coisa que não tem nada a ver com o dom delas, com aquilo que elas são realmente boas, com aquilo que elas poderiam fazer com leveza, com tranquilidade, com paz. Igual, por exemplo, o Rodrigo aí. O Rodrigo é da nossa região, um dos melhores, o melhor, né, Rodrigo? Como você disse lá na palestra, ele foi o melhor vendedor de imóveis da nossa região. Ou seja, ele faz aquilo com muito prazer, com muita alegria. Então já é o dom dele convencer pessoas. Então já é o dom dele ativar pessoas para tomar uma decisão que são boas para elas mesmas. Só que tem pessoas que às vezes nem tem perfil de venda e às vezes tem outro perfil, tem outro foco, tem outra capacidade e estão colocando só porque Rodrigo tem um resultado bom, então eu quero vender também. E às vezes a pessoa não tem queda nenhuma para venda. Porque tem pessoas que são muito boas em vendas. Tem pessoas que já são boas em outras coisas, em criar coisas, em fazer N de coisas. Então todos nós precisamos de ficar presente para quais são os nossos dons e os nossos talentos. É claro que alguns dons e alguns talentos podem ser desenvolvidos. Inclusive a questão da venda. Todos nós somos vendedores de natureza. Então a questão da venda é interessante que até vocês que imaginam assim, não, eu não gosto de venda, eu não vou estudar sobre venda, eu não vou buscar conhecimento sobre venda. Tudo na sua vida é vender. Por incrível que pareça. Até para você arrumar um namorado bom, você vai precisar, um casamento bom, você vai precisar de se vender, mostrar que você é uma pessoa bacana, que você é uma pessoa interessante, que é uma pessoa que vale a pena. Porque se você não for boa ou bom de venda, certamente você vai arrumar uma porqueira para sua vida, para unir com você. Então isso é a importância na questão da venda também, que eu trouxe aqui já trazendo uma outra linha, que eu trouxe que às vezes algumas pessoas não têm dom de venda. Mas a venda eu acredito que é algo que todo ser humano precisava de estudar técnicas sobre vendas, habilidades de venda,
para como aí alcançar os melhores resultados. Porque para os seus filhos, se você não tem filho ou se você já tem, você precisa de ser um bom vendedor. Porque senão você não vai ajudá-lo a alcançar os melhores resultados, tomar a melhor decisão que seja bom para ele mesmo. Talvez ele que vai te dominar ao invés de você dominar ele. Então você não vai conseguir vender a ideia para ele que ele precisa de ser dedicado. Você não vai conseguir vender a ideia para ele que ele precisa de dar o melhor em todos os lugares que ele tiver. Você não vai conseguir vender a ideia para ele de que ele precisa de ser respeitoso, ele precisa de dar o melhor, que ele não pode ligar para o que os outros estão fazendo. Ou seja, venda precisa de ser algo de prioridade na vida de todas as pessoas. Mas depois a gente vai fazer uma live só nesse foco, só para falando sobre vendas, estratégia de venda e como você desenvolver isso dentro de você. O interessante é que quando a gente fala sobre dons e talentos, guarde bem isso, todos vocês que estão aqui me ouvindo. Dons e talentos. Às vezes algumas pessoas pensam assim, nossa, esse não é o meu talento. Só que a maioria das pessoas que passaram por traumas e bloqueios, sempre, quase 100%, praticamente 100% das vezes, de pessoas que passaram por traumas e bloqueios, os traumas e bloqueios, ele sempre vai bloquear o seu dom e o seu talento. Então precisa de ficar atento com isso. Boa noite, Lourdes Queiroz, boa noite, Danúbia, boa noite a todos. Vocês precisam de ficar atento para isso, porque às vezes alguns de vocês têm um grande potencial dentro de vocês e esse potencial não pode ser colocado para fora porque dos seus traumas e dos seus bloqueios. Automaticamente, você nunca vai viver o seu propósito de vida. Por isso que eu sempre falo sobre a reprogramação mental. Todas as pessoas que já passaram por bullying, por humilhação, por rejeição, por abandono, por traição, todas essas pessoas precisam sim de passar por uma experiência de reprogramação mental. Porque uma única dessas coisas pode bloquear você por uma vida inteira e limitar todo o seu potencial. Inclusive, limitar a sua capacidade de exercer os seus dons e os seus talentos. Então fique bastante presente para isso, para vocês nunca trazer essa sensação de que vocês não sabem. Todas as pessoas que pensam assim, nossa, eu não sei para que eu nasci. Praticamente todas essas pessoas não sabem por que nasceu, exatamente porque elas estão sendo limitadas por traumas e bloqueios. Para vocês entenderem sobre isso, todas as pessoas que são limitadas por traumas e bloqueios, pelo menos era o que eu sentia e praticamente quase 100% dos meus clientes relatam essa mesma coisa. Elas sentem que dentro delas, elas nasceram para algo a mais. Mas quando elas olham para ela por fora, elas acham que elas são fraquinhas, que elas não têm potencial para nada, que elas são inferiores, que elas não são bonitas, que elas são incapazes, que elas não têm potencial para nada, que elas não sabem fazer nada. Na verdade, isso são os traumas e bloqueios que fazem a gente ter essa visão de nós mesmos. Mas voltando aqui para a nossa lei, para os princípios de Pareto. Eu abri essas linhas porque essas linhas são muito importantes aí para a gente estar alcançando os resultados. Porque às vezes algumas pessoas ficam perdidas pelos traumas e pelos bloqueios e às vezes elas não conseguem exercer essa lei de ganhar tempo, de poder produzir mais, de alcançar os melhores resultados. Certamente vocês conseguem analisar pessoas que trabalham o mesmo tanto que vocês e às vezes alcança grandes resultados, às vezes uma vez, duas vezes, 3 vezes mais do que você. E o que essas pessoas têm de diferente? Elas têm mais de 24 horas? Elas têm um poder a mais do que o seu? Não, pelo contrário. Essas pessoas elas têm organização e foco no que realmente importa. Tem pessoas que acabam dividindo o foco em várias coisas e acabam não sendo boas em nenhuma. Se você acaba fazendo várias coisas e não sendo bom em nenhuma, você vai trabalhar demais e automaticamente você pode estar colocando foco naqueles
80% de dedicação, que vai surgir para você apenas 20% do seu resultado. Enquanto esse outro está colocando foco nos 20% de dedicação, que vai trazer para você 80% do seu resultado. Essa lei de Pareto, ela abrange várias pesquisas. Uma delas, que é claro aí na sua casa, por exemplo, 20% dos móveis da sua casa, que são inclusive sofá, mesa, guarda-roupa, cama, armário, 20% que são esses móveis vai ocupar 80% do espaço. Enquanto os 80% dos móveis vai ocupar apenas 20% do espaço, que seria, por exemplo, uma agenda, um foninho, colher, garfo, essas coisinhas pequenas. Então, seja, se você quer ganhar espaço na sua casa, adianta você tirar as talheres, adianta você tirar os copos, adianta você tirar as facas, os garfos, adianta você tirar os brincos. Não adianta. Se você quer espaço, muito espaço, em pouca dedicação, em pouco esforço, você vai tirar uma mesa, você vai tirar um guarda-roupa, você vai tirar um sofá, ou seja, você tirando umas 3, 4 coisas, já vai surgir um espaço enorme na sua casa. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, inclusive os seus amigos. Isso é muito importante. 20% dos seus amigos estão te fazendo ser realizado e estão te levando para cima. Enquanto 80% dos seus amigos está sendo só um fardo na sua vida, sendo só um peso na sua vida. E aí, qual que você está aproximando? Hoje mesmo eu atendi uma cliente, uma jovem de 16 anos, fez 16 anos agora. E ali ela falando, ela tem algumas dificuldades, tem alguns bloqueios, não consegue falar em público, não consegue fazer as coisas que ela gosta muito de tirar foto, não consegue postar. E hoje a gente foi buscar a raiz de tudo isso. E quando a gente chegou em uma cena onde uma amiga chegou para ela e falou assim, fulana estava falando das suas postagens, diz que as suas postagens são feias. Diz que as suas postagens são muito infantis, parece de criança. Lá ela tinha 11 anos de idade. A partir daquele momento que aquela amiga trouxe aquela bomba para ela, dizia que era amiga, né? E trouxe uma bomba assim, um fuxico assim. Nunca mais ela postou nada, nunca mais ela teve leveza, eu nem sei se ela tá aqui com a gente, pode ser que ela tá aqui. Nunca mais ela teve leveza para fazer postagem, principalmente em vídeo, porque ela tinha feito um vídeo dançando e as amigas falou pela costa dela. Ou seja, nós precisamos de ter cuidado com os nossos amigos, porque pode ser que você está cultivando 80% de pessoas ao seu redor e falando assim, nossa, eu tenho que dar atenção para todos esses. Mas e aí? Esses amigos, para onde que eles estão te levando? Eles estão contribuindo com a sua vida? Eles estão contribuindo com a sua família? Eles estão contribuindo com o seu crescimento? Ou eles estão a todo tempo te afundando? Afundando em coisas erradas, afundando em palavras negativas, dizendo que está difícil, que está em crise, que é ou céus, ou terra, ou azar. Nós precisamos de ter cuidado até com as pessoas que a gente traz para próximo da gente. Porque pode ser que a gente está trazendo pessoas que, ao invés de ser para nos levar para cima, elas estão nos afundando. Através das suas palavras, através do seu olhar, através da sua atitude, através do seu comportamento. Porque tem umas pessoas que o comportamento dela é destrutivo para a nossa mente. Às vezes elas nem precisam de falar nada, mas só da gente estar encostado ali, colado com pessoas que, entre aspas, não presta, isso pode nos prejudicar mentalmente, emocionalmente e até também da visão que as pessoas vão ter de você. Então, seja, a lei de Pareto diz também que 20% dos seus amigos são responsáveis por 80% do seu resultado. Então, seja, tenha cuidado para você não ter amigo demais e sobrecarregar o seu tempo, sobrecarregar a sua vida e você não ter tempo para aquilo que realmente importa. Johnny, mas o que realmente importa na minha vida? Aí vai depender
de para onde você está indo. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Se você disser para mim onde você quer chegar, eu digo realmente o que importa na sua vida. Mas se você não tiver onde você quer chegar, eu também não sei o que importa para você. Para mim, eu já sei o que importa. O que eu preciso fazer todos os dias? Onde que eu preciso de dedicar tempo todos os dias da minha vida? Quais são as coisas difíceis que eu preciso fazer todos os dias? O princípio da lei de Pareto afirma que para muitos trabalhos, 80% dos resultados resulta de 20% das causas. Em outras palavras, uma parte pequena das causas tem um efeito desproporcionalmente grande. Perfeito, Rodrigo. Exatamente isso. Exatamente. Meu nobre amigo Luiz, seja bem-vindo. E a gente precisa de ficar muito atento com isso. Eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu perdia muito tempo com coisas que não importavam. E por muito tempo eu dizia assim, não, eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para ler um livro. Eu não tenho tempo para mim ficar vendo treinamento sempre. E aí eu descobri que quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu ganho com menos esforço. Ou seja, as pessoas que têm pouco conhecimento, elas vão ter que trabalhar demais, suar muito, trabalhar um dia inteiro, para enquanto outras pessoas que têm mais conhecimento, que buscou conhecimento, que investiu nisso, essas pessoas vão trabalhar 1 hora e ter o mesmo resultado de alguém que trabalhou um dia inteiro. Ou, às vezes, essas mesmas pessoas, às vezes, vai precisar de trabalhar 1 semana, às vezes até 1 mês, para alguém que trabalha dentro de 1 hora. Por quê? Sabe para onde está indo, está colocando o foco no que realmente importa, está plantando. E aquele que planta é o exemplo do milho. Você planta 1 grão de milho, um único grão, e colhe praticamente 800 caroços. Não dá para saber nem qual a proporção de multiplicação que tem em um plantio de um carocinho de milho. É até difícil da gente expressar qual é a proporção de crescimento. E assim aos nossos resultados. Tem muitas pessoas, já foram N's de pessoas que chegaram até mim e disseram, Johnny, eu não tenho tempo. Eu não posso investir em mim. Se você não pode investir em você, onde que você deve investir? Eu acredito que eu sou aqueles 20% que eu preciso de dedicar energia. Que eu preciso de investir, que eu preciso de olhar para mim, como o Rodrigo disse aí. Eu preciso de voltar a minha atenção para mim e a partir desse momento, quando eu volto a atenção para cuidar de mim, para me trazer sabedoria, para me trazer conhecimento, com pouco tempo de trabalho, eu consigo muito mais resultados do que se eu tivesse só dedicando tempo de trabalho. Eu lembro quando eu trabalhava na autoescola, eu trabalhei durante 4 anos como instrutor de trânsito na autoescola. E eu lembro que ali eu ganhava R$8 por hora. E ali ainda na autoescola, enquanto todas as pessoas às vezes não tinham aula, ia fazer qualquer coisa, eu estudava. Eu já estava começando a estudar. Estava começando ali no princípio de buscar informações, buscar conhecimento, buscar palestra. Enquanto as pessoas estavam ali conversando qualquer coisa, eu estava investindo em mim. Eu já tinha noção de que essa máquina, ela poderia me ajudar a alcançar os melhores resultados. E, ou seja, se eu tenho a máquina mais poderosa do mundo, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de investir onde? É lá fora ou eu preciso de investir primeiramente em mim? Então hoje eu já tenho investimento em casas, em lotes, tenho meu carro, tenho investimento na bolsa de valores, mas até hoje eu nunca vi um investimento tão bom quanto investir em mim mesmo. Foi o meu melhor investimento que eu já fiz em minha vida. Porque hoje eu confio em mim mesmo, eu falo com segurança, eu converso com pessoas de todas as classes. E antes, eu achava que eu era menor que todo mundo. Se tinha uma pessoa de uma classe financeira acima do que a minha, eu ficava inseguro. Então, seja, volte a sua atenção para o que realmente importa. O que realmente importa na sua vida? Onde que realmente importa você colocar o seu foco? Isso que você está fazendo hoje
é realmente o que você quer fazer para a sua vida? Ou você está perdendo o seu tempo, gastando 80% do seu tempo naquilo que vai trazer simplesmente 20% dos seus resultados? Ou que vai trazer um resultado inferior ao que realmente você quer? É algo para cada um de nós estarmos a todo momento fazendo essa investigação. Porque se você não faz essa investigação, você pode perder muito tempo da sua vida. E nós sabemos que a nossa vida é muito curta. É como um sopro, passa como um sopro. Ou seja, eu pisquei e já passaram-se 35 anos da minha vida. Ou seja, a gente não pode perder tempo. Por isso que todos os dias eu deixo um conteúdo no meu Instagram. Todas as semanas eu estou aqui de alguma forma, porque eu quero contribuir com algum de vocês. Porque se uma palavra minha fazer algum de vocês acordarem e dizer, nossa, eu preciso de fazer algo diferente, eu preciso de colocar foco no que realmente importa, já está valendo a pena para mim separar essa hora do meu dia para aqui. O interessante é que essa hora do meu dia que eu estou separando e entregando tanto conteúdo, não é só para vocês, mas é principalmente para mim. Por quê? Se eu falo, cada dia que eu falo, cada dia que eu ensino, mais eu aprendo. Cada vez que eu contribuo, mais eu me sinto grato de estar fazendo a diferença na vida de alguém. Ou seja, todas as coisas que eu faço hoje são intencionais. Se eu vou dar uma palestra, se eu vou fazer um vídeo, se eu vou fazer um atendimento, se eu vou fazer uma live, todas as coisas são intencionais para mim chegar onde eu quero chegar, no meu objetivo, que é ser canal de bênção na vida das pessoas, que é destravar pessoas, libertar pessoas de traumas e bloqueios emocionais, que as impede de prosperar e de alcançar os melhores resultados. Mas e você? Me fala aí. Você já tem o seu objetivo claro? Você já sabe onde você precisa de colocar 20% da sua energia? Para você, ao colher, multiplicar esse 20 aí em 4 vezes e colher 80%? Ou a sua colheita ainda está no negativo? Às vezes tem algumas pessoas, na verdade aqui no norte de Minas, onde eu estou, durante uns 5 anos, as pessoas que plantaram, falando da roça mesmo, quase todas as pessoas que plantaram que não era por irrigação, plantavam e sempre tinham um resultado negativo. E agora que começou a voltar as chuvas, já tem uns 2 anos, que eles estão tendo um resultado positivo. Ou seja, eles estão plantando um grãozinho e colhendo várias vezes mais do que eles estão plantando. Mas por muitos anos, eles passaram plantando e colhendo negativo. Não colhia nem o que plantava a maioria das vezes. E você? O que você está plantando? Você já está colhendo ou você ainda está cultivando? Ou pior, você não está plantando nada? Você está plantando? Realmente você está plantando? Perfeito, Luiz. Hoje estou começando mais pressão. Muito bem. Todos os dias da nossa vida nós precisamos de colocar pressão naquilo que realmente importa. Porque senão nós vamos viver uma vida inteira sendo só mais um no meio da multidão. E nós precisamos de entender que nós somos uma obra-prima de Deus, nós somos joia rara. Nós somos pessoas de potencial extraordinário, não tem nada na Terra comparado ao que somos, ao que temos aqui dentro da mente. Nós somos portador da máquina mais poderosa que tem no mundo. Por que nós perdemos tempo em fazer qualquer coisa? Por que nós perdemos tempo em fazer, às vezes ouvindo e só assistindo coisas que não trazem resultado nenhum para a nossa vida? Por que fazemos isso? Nós precisamos de a todo momento estar fazendo essa investigação. O que eu vou colocar pressão para mim receber 80% de resultado? Dedicar só 20% e receber 80% dos resultados. A todo momento nós precisamos de voltar a atenção para isso. Tem pessoas que estão trabalhando o dia inteiro e que não estão tendo tempo nem para os filhos ou para a família.
Porque, ou seja, está colocando a energia em algo que, a não ser que você esteja plantando e você sabe que isso vai te trazer o resultado que você está buscando. Faz todo sentido também. Então, ou seja, todas as palavras que eu estou falando aqui têm dois sentidos. Você precisa de investigar a sua situação. Todos nós somos únicos, todos nós temos um propósito único, todos nós temos talentos únicos. Mas o que nós não podemos deixar de forma nenhuma é deixar que os bloqueios da vida, ou a falta de foco, ou a falta de concentração nos impeça aí de alcançar os melhores resultados. Uma das coisas que eu percebo, que isso aí tem muita origem também de traumas e bloqueios, é as pessoas não conseguirem dizer não. Quem aqui que tem facilidade de dizer não quando precisa? Não é dizer não estupidamente, não é dizer não desrespeitosamente, mas é dizer não para o que realmente não faz sentido para você. A maioria das pessoas, isso aí é importante para quem está trabalhando de carteira assinada e que tem o objetivo de trabalhar para si próprio, para ter o seu primeiro negócio, ou você que já está iniciando no seu primeiro negócio. Se você não consegue dizer não, sabe o que vai acontecer? Quando você for trabalhar para você mesmo, as pessoas vão dizer, o mundo inteiro, seus amigos inteiros vão dizer, ô Johnny, você podia fazer isso para mim, você não está trabalhando mesmo. As pessoas vão associar que quando você sair da carteira assinada, que você não está fazendo nada. E, ou seja, para você ser bonzinho, ser agradável a todo mundo, você vai falar assim, beleza, eu vou fazer. E aquilo que realmente importava para você vai ficar no segundo plano. Então você tem que ter cuidado com isso. Aprenda a dizer não para o que não importa e aprenda a dizer sim para o que mais importa. O interessante, dizer não. Você vai precisar de dizer mais não na sua vida do que dizer sim. Por que você precisa? Lembra lá da lei de Pareto, 80-20? 80% das coisas que você faz te dá apenas 20% de resultado. E 20% das coisas que você precisa de dizer sim, elas vão te trazer 80% dos resultados. Ou seja, você vai ter que dizer 80 não e dizer 20 sim. Que vai te entregar o resultado que você almeja, o resultado que você quer. Então, esse ponto de aprender a dizer não vai ser de extremo. Eu vejo dezenas, centenas de pessoas fracassando na vida exatamente porque não conseguem dizer não. Vocês acreditam numa coisa dessa? Elas vão trabalhar para elas mesmas e todo mundo diz assim, não faz isso para mim que eu estou trabalhando, você não está, faz isso para mim, faz isso para mim. Vamos fazer isso, você não está trabalhando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque você não está trabalhando. Não está trabalhando o quê? Agora eu estou trabalhando para mim. Pessoal, o dia, preste bem atenção nisso, concentra aqui, volte a atenção aqui para mim. O dia que vocês tomarem a decisão de trabalhar para vocês mesmos, entenda, o negócio de vocês é muito mais importante do que o negócio de qualquer uma outra pessoa que vocês já trabalharam antes. Vocês não podem trabalhar para vocês acreditando, eu estou trabalhando para mim, eu trabalho a hora que eu quero, no momento que eu quero, acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero. De forma nenhuma pode ser desse jeito. Você precisa de ter a concentração e ter um mapa descrito do que você faz para você alcançar os resultados que você precisa de alcançar. Tem muitas pessoas fracassando só porque acha que o dia que for trabalhar para elas mesmas, nossa, eu sou o patrãozão, então eu posso trabalhar menos que todo mundo. É pelo contrário. Só vai alcançar resultados extraordinários quem dedicar naquilo que precisa ser dedicado. Não é trabalhar demais, mas é trabalhar com foco naquilo, trabalhar com sabedoria, trabalhar naquilo que realmente importa. O não é o sim. Precisam ter flexibilidade. Eu levo muito a sério essa questão de dizer não. Eu tenho muita facilidade de dizer não. Eu falo não sem preocupar com o que os outros vão pensar. Porque o interessante, eu até falo muito isso com a minha esposa. Hoje ela já não liga mais se eu falo não para ela. Porque, tipo assim, ela já sabe que o dia que eu falar um sim, não tem nada e nem ninguém que vai me tirar esse.
Tem algumas pessoas, eu atendo também na questão de relacionamento, e alguns casais eles fazem da seguinte forma: a esposa deles pede eles para fazer alguma coisa ou fazer um compromisso, ele fala sim. Aí daí a pouco o patrão pede para fazer outra coisa, eles falam sim, porque tem medo de dizer não. E depois outra pessoa pede para fazer, aí não serve a esposa, não serve o patrão, não serve o outro, não serve o outro, não serve ninguém. Aí todo mundo começa a xingar e sobrecarregar essa pessoa, porque ela não consegue colocar o foco ali e entender o que é importante. Eu tenho muita facilidade de dizer não. Por que eu tenho muita facilidade de dizer não? Porque no momento que eu fazer, por exemplo, um compromisso com o Evandro, com o Rodrigo, se eu fiz um compromisso com o Rodrigo, pode só se a morte me pegar. Porque se eu falei que eu vou estar ali, aí a minha princesinha linda falando aí, ó, verdade, perfeito. Ou seja, se eu falei para ela que eu vou fazer alguma coisa, ela pode ficar despreocupada, ela pode dormir tranquila, que eu vou colocar aqui na minha agenda e vai ser feito. E se eu falei também que eu não posso, não precisa insistir. Se eu falei que eu não posso, não é que o meu tempo está vago, não é que eu sou preguiçoso, não é que eu estou fazendo mal, é que eu já tenho um segundo compromisso. E se eu já tenho se eu já fiz um compromisso com alguém, aquele compromisso vai ser cumprido, porque a minha palavra é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A pessoa pode até ficar chateada de início. Eu lembro que mais ou menos eu acho que há 2 anos atrás, eu estava trabalhando, ajudando um pessoal aqui na minha cidade mesmo, na política. E aí, um rapaz lá virou para mim e falou assim, a gente conhecia há pouco tempo, e a gente estava ali muito próximo. Falou assim, Johnny, você pode fazer isso para mim? Eu falei assim, não posso não. Ele chegou a assustar e disse, nossa, o quê, Johnny? Não, moço, eu tô precisando de urgente. Eu falei assim, ô Serginho, eu não posso não. Eu não posso fazer não. E aí ele já virou a cara, ficou um pouco sem graça e eu, tá tudo certo para mim, não tem problema. E aí deixei, ele ficou um pouco chateado e depois de um tempo, depois que ele já tinha acalmado um pouquinho mais, eu cheguei para ele e falei assim, ó, você sabe por que eu falei não para você aquela hora? Porque eu já tinha um compromisso. E uma coisa é certa, pode ser que eu vou te dizer muitos nãos ainda, beleza? Mas uma coisa é certa, o dia que eu disser um sim para você, não tem nada e nem ninguém, nem o presidente da República me faz eu mudar essa palavra que eu dei para você. E ali naquele momento ele fala, beleza, Johnny, beleza. Eu sei que todas as coisas que você falou sim para mim, na hora exata, no momento exato que você determinou, você estava lá. A gente tem uma mentoria Desafiando o Gigante, que a gente acorda todos os dias às 5h12 da manhã. E nessa mentoria aí já vai fazer 1 ano. Agora, hoje a gente entra já no 12º mês dessa mentoria. Não teve um dia sequer que eu cheguei atrasado. Por quê? Comprometimento. Eu digo não para o que precisar de dizer. Eu digo não para uma festa, eu digo não para um aniversário, eu digo não para uma palestra, eu digo não para um cliente, mas eu não digo não para a palavra que eu dei para alguém. Então, seja, aprenda a dizer não. Isso vai fazer vocês ter uma credibilidade enorme em todos os lugares que vocês estiverem. Aparentemente, quando a gente começa a dizer não, parece que as pessoas ficam um pouco chateadas. Principalmente quando a gente não tem esse hábito. As pessoas ficam um pouco dizendo, nossa, tá mudado demais, tá diferente, tá ruim. Algumas pessoas acabam falando isso para vocês. Nossa, agora você tá ruim, por que você tá ficando ruim desse jeito? E na verdade não é. Todo processo gera um constrangimento. Então todo processo que você iniciar, se você saiu de carteira assinada para ir trabalhar para você, vai ter um constrangimento, vai ter um impacto, vai ter uma dor, vai ter um susto. Se você tomar a decisão de fazer uma reforma na sua casa, vai gerar uma bagunça, vai gerar um constrangimento para ficar melhor. Toda mudança vai gerar um desconforto para você chegar ali no resultado que você quer chegar. Então isso é muito importante você ficar presente para isso, porque quando você tomar uma decisão de mudança, de fazer uma conversão, de pegar uma nova rota, você precisa de ficar presente, que isso vai acontecer na sua vida. Então, seja, tome essa decisão de aprender a dizer não, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Não diga não falsamente. Então, não use essa palavra falso. Ou seja, dizer não só para desagradar fulano eu vou dizer não. Diga não se você tem um compromisso. Mesmo que esse compromisso seja inferior a isso.
Mas se você deu a sua palavra, cumpra com isso. Porque eu acredito que hoje o melhor sentimento que a gente precisa de ter dentro da gente é de ser uma pessoa comprometida. E eu acredito que as pessoas que vão alcançar grandes resultados são as pessoas comprometidas. As pessoas que fazem o que precisa de ser feito e as pessoas que fazem o que se propuseram a fazer. Porque sobre o estudo, gratidão, meu nobre amigo, um abraço para você. Estamos finalizando já também aqui. Sobre o estudo da nossa mente, quando você deixa de fazer alguma coisa, isso gera um conflito muito grande na sua mente e ela entende, nossa, se você deixou de fazer aquilo que você propôs, você pode deixar isso que é difícil também, e pode deixar isso, e pode deixar isso, e daí a pouco você se torna uma pessoa sem foco, sem comprometimento, sem palavra, e uma pessoa que ninguém consegue confiar em você. Então isso é muito importante, você ter comprometimento como algo extremamente importante na sua vida. Isso que vai ser responsável pelos seus resultados. Guarde bem isso e entenda quais são, só fazendo uma recapitulação para a gente finalizar, entenda quais são os 20% que você precisa de realmente colocar energia na sua vida, que você precisa de colocar foco. Esses 20% que está faltando lá dentro da roda da vida, do processo de coach, tem uma roda da vida onde você estuda ali todas as áreas que você precisa de colocar foco. Você pode pesquisar isso na internet, você pode contratar um coach para te ajudar com isso. Ele vai fazer uma roda da vida com você e vai colocar todos os pontos, família, saúde, tudo que você precisa e você identificar. Onde que eu preciso colocar energia para mim alcançar os melhores resultados? Tem algumas pessoas que às vezes precisa de colocar energia no trabalho. Outras pessoas já estão dedicando demais no trabalho. Outras pessoas precisam de colocar energia no lazer. Porque, ou seja, a nossa mente, o nosso corpo precisa disso. Precisa de descanso, precisa de tranquilidade. Às vezes você precisa de colocar energia para dormir mais cedo, para poder dormir um pouquinho mais. Porque às vezes você está ficando sobrecarregado e o seu corpo está ficando muito cansado. Isso está te levando a não alcançar os melhores resultados. Ou seja, analisa, investigue a sua vida, investigue para onde você quer chegar, mas investigue principalmente o que você está fazendo hoje. É algo que vai te levar onde você quer chegar? Ou você precisa de fazer uma rota, fazer uma conversão e pegar o melhor caminho, um novo caminho? Que nessa noite, que nessa semana, você tenha esse objetivo de fazer essa investigação na sua vida. E entender, isso que eu estou fazendo tem realmente a ver com o meu propósito de vida? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? É isso que eu vou dedicar energia? E se for isso, estude sobre isso, dedique sobre isso, coloque foco sobre isso, dê o seu melhor, se comprometa com isso, porque você pode ter certeza de alguma coisa. Vai valer a pena, não é mesmo, Luiz? Vai valer a pena. Porque é muito bom quando a gente começa a trabalhar naquilo que realmente a gente quer, nós queremos nos desenvolver. Se é a sua comunicação, fale mais, faça vídeo, faça live, faça palestra, faça treinamentos. Se é a sua fazer alguma coisa que vai fazer aquilo que realmente faça o seu coração cantar para você alcançar os resultados que realmente você nasceu para alcançar. Pessoal, gratidão a cada um de vocês, para vocês aí que têm interesse de fazer parte da mentoria Desafiando o Gigante. Amanhã de manhãzinha nós já começamos, então se você tiver interesse, você pode estar chamando aí no direct aí e fala aí que eu passo todas as informações para você. Amanhã a gente está começando a 12ª jornada. É um grupo de desenvolvimento pessoal, onde a gente está ali com pessoas que estão indo para o outro nível, crescendo todos os dias. Tem leituras diárias, tem atividades diárias para o crescimento, tem palavras de fortalecimento sempre. Então é um local de muito e muito crescimento. Então se você tem interesse, pode estar chamando lá que a gente passa todas as informações para você, para ver. A gente, é claro, vai fazer uma análise do seu perfil, porque lá não é um grupo que qualquer pessoa consegue fazer parte, são só para os comprometidos. Aí a Daiane já disse aí, eu sou um gigante, a Daiane, a Neuza, o Luiz, a Lourdes, muitas pessoas aqui do Desafiando o Gigante. Então, é um grupo que
das pessoas diferentes, das pessoas que querem ir para o próximo nível. Então, se você é uma pessoa, sente que é uma pessoa diferente, quer ir para o próximo nível, chama lá que a gente passa mais informação para você. Pessoal, um abraço para vocês, gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo, que deixaram os comentários de vocês. Se você ainda não segue, já clica aqui em seguir para você não perder nada. Todos os dias nós temos conteúdo novo aqui no nosso perfil para de alguma forma fazer com que você acorde para você ir para o próximo nível. Um abraço e até mais. Excelente noite para vocês. Tchau. Fui.